Olá, professoras e professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. É com grande prazer que damos início à 4ª Semana de Ensino Fundamental 2, um evento promovido pela Gerência de Anos Finais da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Este evento, que este ano tem como tema geral Escola das Adolescências, Inovação, Pertencimento e Educação Socioemocional, é realizado anualmente. Reúne educadoras e educadores para um importante diálogo sobre temas essenciais e eixos estratégicos do ensino para a nossa cidade, com o objetivo de enriquecer e fortalecer a nossa formação docente. Estamos muito felizes com a sua participação e esperamos que esta semana seja uma oportunidade de aprendizado, troca de experiências e crescimento para todos. Eu sou Sinésio Silva, professor de História da Rede Carioca, e é uma grande honra para mim abrir esta mesa intitulada Currículo e Território, uma conversa sobre o envolvimento e competências socioemocionais, um tema que nos convoca a pensar a educação não apenas como transmissão de conteúdos, mas como construção de vínculos, de escuta e de pertencimento. Eu estou aqui com 3 convidados. A nossa primeira convidada é Adriana Lopes, professora do Departamento de Educação da Universidade Rural do Rio de Janeiro e também integrante do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da UFRJ e também do programa de pós-graduação de Educação da Federal Rural do Rio de Janeiro. A Adriana é líder do SELEC, o Coletivo de Estudos de Letramento Contemporâneos, e atua na formação de professores com foco em juventudes, letramento, relações étnico-raciais e de gênero, sempre com abordagem decolonial e antirracista. Também está presente aqui, nós ouviremos o Vitor Giraldo, que é professor do Instituto de Matemática da UFRJ, doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP. Ele coordena o Laboratório de Práticas Matemáticas no Ensino e atua na formação de professores de matemática em políticas públicas voltadas à ciência e à tecnologia. Cabe dizer que o Vitor também é assessor da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao meu lado está aqui o Diego Santos. Ele é um educador popular, morador da Maré, onde idealizou o projeto Afroetnomatemática Maré e criou a gamificação Sankofa, Afroetnomatemática. É isso, não é? Diego atua como professor de matemática em diferentes espaços, né? Da escola pública ao pré-vestibular comunitário, e sua trajetória está profundamente marcada pelo compromisso com a educação popular, enraizada no território e voltada aí para a emancipação. Muito bem, gente. Um prazer tê-los aqui conosco. Uma primeira pergunta, eu convido a Adriana para iniciar aqui nosso bate-papo. Como você vê e compreende a relação entre currículo e território na prática docente? Bom, muito obrigada. Boa tarde para os professores e professoras da rede, para os colegas aqui que estão dividindo essa mesa comigo. Eu queria agradecer pelo convite. Eu acho assim que a gente falar de currículo e território são coisas que a gente tem que pensar de forma conjunta. Assim, se a gente pensa uma educação que é uma educação para transformação da realidade, o currículo tem que estar inevitavelmente ligado à realidade, que é o território, né? Então, assim, eu venho trabalhando com isso há muito tempo, principalmente que eu tenho como norte, né, da formação de professores a Lei 10.639, né, que garante o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, e a educação para relações étnico-raciais. E uma das dimensões da educação para relações étnico-raciais é a ligação com o território, né? Então, nesse sentido, já tem um pouco mais de uma década que eu trabalho na formação de professores de língua portuguesa, né? E a gente tem um curso que a gente pensa letramento antirracista ou letramento racial crítico. E como que a gente faz isso? Os estudantes, eles vão para o território. E o território onde eu trabalho é a cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
que normalmente é retratado na mídia como um lugar vazio. Na verdade, não tanto vazio, mas um lugar permeado por muita violência. Ou ausências, não é? Ou ausência do Estado, né? A ausência do Estado, a ausência de educação, a ausência de cultura, de arte, de letramento. É muito comum classificar territórios populares como espaços de ausência, né? Exatamente. Isso é uma marca muito comum em muitos discursos. Né? A ausência e uma abundância de violência, né? Então, o que eu proponho nesse curso de formação das professoras e dos professores? Que eles olhem para o território e busquem no território agências de letramento. O que são agências de letramento? A escola é tradicionalmente uma agência de letramento, né? Nesse lugar onde a gente vai para aprender a ler e a escrever. Mas a gente não aprende a ler e escrever só na escola. A gente aprende a ler e escrever na cidade. A gente aprende a ler e escrever no território. Então, aquele lugar que tradicionalmente é retratado como um lugar ausente de cultura, quando os estudantes eles vão para o seu próprio território, eles vão encontrar o quê? Vou dar um exemplo. Rede Literária da Baixada Fluminense. Um conjunto de 13 bibliotecas fantásticas que existem espalhadas pela Baixada Fluminense e que propõem uma outra forma de ler e de escrever, para além daquela ideia tradicional da leitura e da escrita escolar. Bem Paulo Freire, né? A ideia de que ler e escrever é ler e escrever um mundo, né? Ler e escrever a cidade. Então, as bibliotecas comunitárias, existem organizações na Baixada Fluminense, uma delas eu me lembro porque eu acabei de ser banca de uma tese também sobre um trabalho educativo que eles fazem, que é o grupo Enraizados, né? Então, eles fazem um trabalho de educação através do rap. Você tem outras organizações que são organizações de cineclubes, saraus. Então, na verdade, quando você dá voz a essa juventude que vai para o território e traz o território para dentro da escola, o que a gente vai ver é uma multiplicidade de histórias, de escritas, de arte, de leitura que existem no território que tem que estar dentro da escola, né? Então, assim, esse seria a ligação do currículo com o território, né? O currículo ele tem que estar aberto e ele está no sentido do currículo prescrito, porque eu citei uma lei para vocês, né? Que é a lei, porque normalmente as pessoas dizem, vou trabalhar com território, mas o território não está no currículo, está sim, né? Então, tem uma lei que uma das dimensões da educação para relações étnico-raciais é exatamente essa, a presença do território, né? A articulação entre território e escola. E, para além disso, você tem também o currículo que é o currículo praticado. Então, existem inúmeras maneiras da gente abrir esse diálogo, abrir essa conversa, que é a única forma, como diria um dos grandes pensadores da educação brasileira, que foi o Darcy Ribeiro, né? Essa relação intrínseca entre escola, currículo e território, como sendo um único caminho, ou talvez um caminho principal para a transformação da sociedade, né? Se a gente quer pensar numa sociedade mais democrática, né, a gente tem que ouvir os diversos territórios que costuram as cidades, né? Então, eu acho que é essa relação intrínseca que a gente tem entre currículo e escola. Entendi. Enquanto você falava, eu fiquei pensando também aqui como a matemática joga esse jogo do currículo e do território. E aí, fiquei aqui, né, interessado em perguntar pro Vitor, como é que ele vê essa matemática, né, uma matemática, um ensino de matemática que dialogue com os desafios, né, postos para os territórios populares, com a vivência real dos estudantes, né? Como é que se aproveita essa vivência real dos estudantes no processo de aprendizagem das matemáticas? Poderia falar um pouco aí sobre a sua experiência? Com certeza. Então, obrigado, Sinésio. Queria agradecer primeiro o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui com a colega e os colegas, Adriana, Diego, Sinésio. Dar boa tarde, bom dia para as professoras e professores que estão nos assistindo. Então, mas passando a sua pergunta, eu acho que eu poderia começar puxando um pouco a fala da Adriana, né? Porque assim como a gente tem processos emergentes de letramento, de comunicação, de fala, que são alocados a componente curricular de língua portuguesa, a gente pode
fazer um paralelo, reconhecer os processos, vamos dizer, análogos no caso da matemática, né? Que são processos que emergem ali no território, nos territórios, né? A partir de diversas práticas sociais de quantificação, de interpretação do espaço, de diferentes processos de medição, de reconhecimento de formas, que são identificados com o campo que hoje se chama matemática e com a componente curricular de matemática, né? Assim. Então, acho que o nosso desafio como professores e professores de matemática é pensar em como essas práticas se articulam com o currículo. E aí eu acho que isso passa, um pouco como a Adriana falou também, por uma concepção de currículo e, no nosso caso, meu do Diego, né, que somos de matemática, por uma concepção de matemática também. Queria falar um pouco sobre essas duas questões, que eu acho que é mais, talvez, dramática no caso da matemática, né? Então, e falar um pouco também disso a partir da formação de professores, né, que é a minha experiência, o lugar de onde eu falo, né, assim. Então, eu acho que a gente pensa, também como a Adriana falou, no currículo prescrito, no currículo praticado, mas eu acho que a gente tem que pensar também em algo que eu acho que que vai um pouco até além disso, que é aquilo que emerge nas relações interpessoais, nas dinâmicas de sala de aula. E aí, justamente nessas dinâmicas, nessas relações entre os estudantes, entre professores e estudantes, que essas práticas sociais emergem. E aí o que eu acho é que a gente precisa repensar a forma como nós, professores e professores, somos formados, né? Porque eu acho que nós somos formados, queria até ouvir também o que vocês acham, dentro de uma lógica que nos leva a desconsiderar ou desqualificar essas questões, ou seja, essas manifestações, digamos assim, que emergem ali no ambiente de sala de aula, né? Assim. Então, como eu estava dizendo, isso passa por pensar, eu acho que um caso que é fundamental para o nosso tema de hoje, né, que são as relações étnico-raciais, isso passa pelo próprio currículo prescrito, né, assim, porque nós temos a Lei 10.639 e a Lei 11.645, né, que expande um pouco a Lei 10.639. Então, nesse caso, isso está na prescrição curricular, mas isso está também no currículo praticado. E além, porque eu digo aquilo que emerge, porque está no campo do inacabado, do imprevisível, e que depende de quem é o professor ou a professora, da onde esse professor ou essa professora fala, quem são os alunos, como os alunos se relacionam entre si, como a professora ou a professora se relaciona com os estudantes. Então, acho que é um reconhecimento e uma legitimação daquilo que surge ali, na dinâmica de sala de aula, na hora, ao vivo, disso também ser entendido como currículo, né? Quer dizer, currículo não é só aquilo que está referenciado no campo curricular correspondente, né? Assim, mas é aquilo que é trazido a partir das vivências, da prática. De novo, como Paulo Freire já dizia, né? Não olhar o aluno como um saco vazio, né? Assim. Uhum. Então, é uma legitimação disso como currículo. E por que é evidente, a meu ver, que isso também é currículo? Porque essas manifestações, sejam elas legitimadas ou não pela professora e o professor, isso influencia na produção de sentidos em relação ao próprio conteúdo. Então, por exemplo, se um aluno, a professora ou o professor está ensinando algoritmos para as operações, né? Ou seja, os procedimentos para fazer as contas de adição, multiplicação, subtração e divisão. E uma estudante fala assim, não, mas eu na minha prática ou no lugar onde eu vivo, eu aprendi a fazer assim também. Uhum. Qualquer resposta que o professor ou o professor der, qualquer retorno que for dado a esses estudantes, se a professora falar assim, não, conta aí, como é que você faz? Vamos pensar nisso. Ou se a professora inibe esse estudante, qualquer ação da professora tem um impacto na produção de sentidos dos estudantes. Então é por isso que isso é currículo. Isso me faz pensar numa coisa, desculpa se eu te interrompo. Hoje não. Mas até para colocar o Diego aqui na conversa, porque eu tenho pensado muito sobre o papel das alteridades territoriais. Eu tenho chamado assim, escrevi uma tese também sobre isso.
Enfim, o ambiente escolar, as comunidades escolares, elas são repletas, recheadas de alteridades, né? E essas alteridades têm as suas marcas territoriais, né? Então, eu trabalhei muitos anos numa escola que ela não era localizada nisso que a gente entenderia aqui no Rio de Janeiro como uma favela, mas ela recebia muitos alunos que eram residentes em espaços populares que nós reconhecemos como favelas. E ali tinha um conjunto de conflitos que era próprio daquela vizinhança, né? Daquele ambiente. Então, me parecia que o processo de ensino-aprendizagem naquele ambiente era impossível de acontecer com algum sucesso, desconsiderando isso. E eu ficava muito intrigado, porque muitos colegas, isso não era uma coisa importante, né? E eu dizia, não, mas a gente precisa olhar para isso. E aí, por isso que eu estou falando do Diego, porque o Diego tem uma experiência muito legal na Maré. E como é que você vê esse desafio dos educadores, né, em especial, porque supostamente são os mais maduros, né, são as pessoas mais preparadas para lidar com toda a complexidade dos processos de ensino-aprendizagem, né? Como é que tem sido lá as suas vivências, né? E como é que você vê o papel do educador mesmo, ainda mais se ele é de dentro, né, da favela, para fugir, né, tentar escapar desses discursos salvacionistas, né? Que eu já ouvi uma colega certa vez até dizendo que teria quase que catequizar os alunos. Então eu fico imaginando o tipo de alteridade, né, de relação interpessoal que está posta, né, numa pessoa que entende o processo de ensino-aprendizado nesses termos, né? Queria te ouvir um pouco, Diego. Olá, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema que é tão importante. Primeiramente, eu penso o território como o elo principal do currículo com o seu objetivo, que é atingir o aluno, né? Se você não conhece o território que aquele aluno está vivendo, você não conhece aquele aluno, você está olhando só a pontinha de cima do iceberg que ele está vendo na sala de aula ali, mas não tem noção de quem é aquele aluno. Se você não sabe o que você está falando, você não vai conseguir passar esse currículo na sua prática didática, né? Então, você conhecer o território, ele deveria ser uma premissa para o currículo existir de fato, né? E lá na Maré, por exemplo, né, é um território que a gente fala muito das faltas da rede do Estado, né? Tem que falar também das presenças que tem lá, né? Que são presenças que são tanto quanto problemáticas em relação à prática do educador, né? Então, o educador, por exemplo, que não mora na Maré, a gente não tem como julgar, né, quando ele só vê na televisão, né, operação policial, né? Aí tu imagina a família do educador que mora na Maré, né? Vai ficar, mandar zap, preocupado e tal. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai, de fato, dialogar com esse educador, né, que só vê repetindo estereótipos sobre a Maré, né? Como é que ele vai reconhecer as potências daquele território? Então, a gente acha que, primeiramente, a gente tem que conhecer o território, né? Então, eu trabalho na Maré há muitos anos, né? A gente faz formação com as escolas públicas da Maré, né? Uma coisa muito básica, antes de você falar de português, de história, de geografia, né? É uma aula sobre o que é a Maré, como é que se formou aquele espaço ali, né? O que é a favela no Rio de Janeiro como um todo, né? Eu acho que só a partir daí, né, você entende quem é aquele aluno para o qual você está, né? Que você vai ministrar uma aula, por exemplo. Então, eu acho que o currículo, ele deve ser, né, ligado ao aluno, quando o educador entende o que é aquele território, né? Então, é muito complicado quando você vê professores que repetem com os estereótipos, né? Porque ele ouve esses estereótipos e ele pratica esses estereótipos, né? Então, aquele aluno ali, ele nasceu ali naquele território. Então, se o educador não entender o que é aquilo ali, fica meio complicado dele atuar naquela região. Então, por isso que a gente pensou num fórum de educação matemática da Maré, né, em algo mais incidência política, né, não somente formação dos professores, né. Porque eu falei assim, olha, você tem que fazer dessa maneira. Aí vai para outro professor, tem que ser dessa maneira. E você vai ficar aquele formiguinha, né. Tá bom, mas em gestão, né, em incidência política, né, quem pensa a lei de 1939 na favela? Que é diferente de você aplicar em outro território, né? Qualquer temática do aluno, ele muda no território de favela, né? Vai tratar de racismo. Tá bom, mas lá as regras são um pouquinho diferentes. Questões de gênero, lá a regra é um pouquinho diferente. Questões de LGBTQIA+, tudo bem, lá a regra é um pouquinho diferente. Quem luta lá, luta de uma outra maneira, muito mais específica, né? Então quem vem de fora tem que primeiro ouvir o que aquela galera fala, para a partir daí construir em conjunto. Então a nossa prática lá é ouvir esse educador, é trazer, é acolher esse educador mesmo. Olha, você vai vir dar aula aqui na Maré, a gente percebeu que a grande maioria não mora na Maré, mas as escolas são dentro da Maré, os alunos são da Maré. Então a ideia é fazer esse diálogo com eles. Entendi.
Por favor. Não, eu queria juntar duas coisas que vocês falaram, né? A primeira coisa que você disse, assim, que a gente tem que não só, assim, entender, tentar pensar o que a gente compreende como currículo, mas também como matemática. No caso de português é a mesma coisa, né? O que a gente compreende como currículo e também o que a gente compreende como português, como língua, né? Então, normalmente, quando se fala de língua, se fala de gramática. E a gramática é um objeto altamente normativo, eurocentrado e branco. E que não tem nada a ver com território. É chamada língua culta. Né? Exatamente, língua culta. Olha que discrepância que é esse nome, esse próprio termo, né? Língua culta. O que significa? Quando você diz que uma língua é culta, você está dizendo que as outras são o quê? Vazias de cultura. Vazias de cultura. Então, vulgares, como se não houvesse, assim, língua... Língua culta, língua não culta, né? Isso que está pressuposto nessa afirmação. E quando eu disse, desculpa, mas quando eu disse dessa questão das alteridades territoriais, mencionando, inclusive um dos elementos que eram utilizados era exatamente o modo como os alunos falavam, né? Então, com termos extremamente lascivos. Então, é impressionante como o comportamento e o comportamento também da fala né, é sempre usado para classificação, para segregação. Ou até nem classificação e hierarquização. Nem Desculpa, seguindo as Adriana. regras de concordância, exatamente como... Não, e a gente tem uma coisa, que aí eu acho que são duas coisas que são importantes. O território e a escuta, que foi o que você falou, né? Então, assim, acredito que a gente tenha que pensar um ensino de matemática, um ensino de português, um ensino de geografia, de história, da disciplina que for, né? Quando ela é interpelada pelo território, ele não é um ensino monocultural, né? Ele é um ensino que é diverso, porque a gente vai ouvir o território e a gente vai poder, a partir daí, contar outras histórias sobre a cidade, né? Porque... não existe, primeiro, uma cidade assim com letra maiúscula, né? Esses dias estava lendo que 87% da população brasileira hoje em dia é urbana. Ao mesmo tempo que você tem 87% da população brasileira urbana, você tem uma falência absoluta das cidades. Há muito tempo. No Rio de Janeiro, salvo engano, a gente está em torno de 1/3 da população do Rio de Janeiro mora em favela. Se eu não estou enganado, é algo por aí. E aí o número de população em favelas aumentou, acho que 22%, uma coisa assim, na última década. Né? Então você tem um número de pessoas que moram em favelas muito grande. E aí qual é a leitura que se projeta sobre a cidade? Como se esses lugares eles fossem vazios de... E aí como é que a escola fica aí? A escola tem que ouvir esses lugares, né? Eu acho que assim, no caso de língua portuguesa, a língua portuguesa tem que ser interpelada pelo favelês, sabe? Pelo funk, né? Que foi o trabalho que eu fiz há alguns anos atrás, né? Pelo hip hop, pelos saraus que acontece, pela cultura e pela juventude que tem, assim, que são uma potência em cultura, em letramento, né? Aí sim a gente pode... E a escuta é fundamental, porque até essa questão de que variedade, que norma culta, que a norma não é culta, dependendo de quem está falando, a gente não vai ouvir aquilo. É muito interessante isso, porque não está na própria fala, em quem está falando. Dependendo de quem estiver falando, eu vou ouvir aquilo como sendo norma culta. Depende de quem é o corpo que está falando. Como é que aquele corpo está posicionado no território. E aí eu vou ouvir aquilo como, está perto da gramática normativa. Senão eu não vou. Dependendo do seu gênero, né? Dependendo de como você está situado no território, dependendo do seu corpo, da sua performance social, a gente não ouve aquilo como norma culta. Né? E eu acredito que isso está para todas assim, o currículo precisa ser desconstruído nesse sentido pelo território. A gente precisa ouvir o território, né? E quando você ouve o território, você aumenta a autoestima daquele aluno em relação à escola, né? Em relação à matemática, principalmente, né? Que a gente sabe que os alunos já entram na sala de aula, antes de você dar um ai, eles acham, essa vai começar a aula que eu não vou aprender, não tem jeito, e a predisposição dele, né, não tá para aquela aula. Isso é construído historicamente, né? Não é uma que o aluno não quer aprender, né? Aquilo é construído para ele realmente chegar ali e agir, olha, isso aqui você não vai aprender. Então, quando você começa a ouvir o território, por exemplo, quando você traz para a sala de aula, pensando em favela, né, o mototáxi, né, a cozinheira da escola, como é que é a vida dessas pessoas? Tem muita matemática o tempo inteiro. Só que isso não está na sala de aula.
Então ele não consegue ver as pessoas perto dele quanto saberes de produtores de matemática, né? Então eles pensam, poxa, se ninguém à minha volta sabe matemática, no meu livro didático, né? Na minha aula, ninguém fala, olha, o teu vizinho ali que é mototáxi, ele analisa o território o tempo inteiro, ele sabe a hora de acordar, pra onde que ele vai, não sei o quê, e tem muita matemática no dia a dia dele. Pedreiro, né? O pedreiro, cara, você pensa assim, se você vê um pedreiro mais velho, ele tá sempre com um aprendiz. Não tem escola de pedreiro na favela. Eles vão sempre passando um pro outro. Tu fala assim, eu fiz a obra tal. Pô, você aprendeu com fulano. Eu estou ensinando para Beltrano. Então vai passando de geração em geração. E aqueles saberes não estão no dia a dia da escola. Então, vai. Não acaba. Então, quando o currículo não dialoga, é porque ele não entendeu o que é aquele território. Por isso que eu acho que o território é a ligação do currículo para atingir aquele aluno. E eu acho assim que nós somos formados, talvez em todas as disciplinas, todas as componentes curriculares, a nossa formação docente ainda é dentro de uma lógica que no final se reduz à coisa da educação como transmissão do conhecimento, porque a gente é formado assim, como se os processos de aprendizagem, né, de produção de significado, se dessem num campo puramente racional. Então é assim, eu vou explicar direitinho, pausadamente, e o estudante vai entender. Quase como uma linha de transmissão, né? Como se não fosse preciso um processo de afetos, né, assim, de identificação. Tudo isso determina a aprendizagem muito mais que aquilo que a gente se convenciona chamar de processos racionais, né? E a gente precisa fazer esse deslocamento, né? Porque eu acho que nós nos constituímos ainda como professores dentro dessa lógica, assim. E aí eu queria juntar só o processo racional com uma outra coisa, que é uma ideologia linguística de que a linguagem é referencial. Sabe o que é isso? É como se fosse a linguagem tivesse a capacidade de concentrar um conteúdo que sai da minha cabeça de forma transparente para a sua. Exatamente. Não tem como, Isso. porque assim, quando eu não estou não é um conteúdo, né? É uma performance, né? É algo que a gente está construindo, nós quatro estamos construindo no aqui e agora, né? Isso. Cada um com seu repertório. Então, se não tem esse conteúdo racional, nem a linguagem tem a capacidade de ser transparente, né? E transmitir esse conteúdo para uma sala de aula, né? Para uma... Eu estou ouvindo vocês, eu vou fazer uma provocação, tá? Não sei se tem resposta e, por favor, não se sintam obrigados a responder, mas eu estou aqui cada vez que eu ouço aqui uma fala, eu tenho a sensação de que, de fato, o magistério é mais complexo do que eu pensava. Eu já considerava complexo, eu estou achando que ele é bem mais complexo. Exatamente porque, né, ponderar todas essas circunstâncias que vocês estão pontuando não é simples, né? Isso depende de sensibilidade, isso depende de experiência nesse fazer, né, pedagógico ali, depende de diálogo, disposição para o diálogo. E o que a literatura especializada aí no universo do ensino, da aprendizagem, nos diz, pelo menos a mais recente, é de que o ideal é você alocar os professores, os profissionais, né, os educadores mais sensíveis ou mais experientes, né, nesses contextos mais desafiadores, né? Quer dizer, todo contexto de educação é um contexto desafiador, mas a gente está aqui falando especificamente de questões territoriais, né? E se a gente olhar para a favela, tem ali suas especificidades também. Então eu fico pensando assim, qual a solução que a gente teria, né, para desenvolver uma educação de qualidade, né, nesses espaços, passando pela seleção dos educadores, né? Como é que faz isso, né? É uma questão que eu não quero que vocês tenham a resposta, mas assim, estou colocando aqui na mesa, se vocês tiverem alguma reflexão, gostaria de ouvi-los, porque essa é uma reflexão que eu tenho feito, né, no meu trabalho cotidiano, no campo da educação aqui no município do Rio de Janeiro, né? Como é que a gente acerta nesse encontro entre os contextos desafiadores e os professores supostamente mais bem preparados ou mais sensibilizados, né, para aquele contexto e os desafios daquele contexto. Não sei se eu me fiz entender, sim, mas é uma questão que anda passando pela minha cabeça. Eu não sei se vocês teriam algo para dizer sobre isso, mas eu gostaria de ouvi-los. Então, vou falar aqui primeiro. Eu acho que, assim, não tem resposta simples, né? Eu acho que é mais um questionamento que a gente tem que ter sempre na nossa vida como docente. O que fazer? A gente não tem a resposta.
A gente tem sempre essas boas... Essa é uma ótima... E de certa maneira esse também é um desafio de gestão, né? A gente não numa pode... rede complexa como a nossa, a gente não pode né? deixar de se perguntar. Política pública. De política pública, A gente não pode deixar de se perguntar. Você não vai ter as respostas, né? E eu gosto muito de uma fala do Galeano, né, sobre utopia. E gosto dela porque gosto de pensar a escola como utopia, né? Ele diz que a utopia, ele diz assim, não, a utopia é como se fosse o horizonte, né? O que é o horizonte? Você caminha e você nunca chega lá. Então, para que ele serve? Para caminhar, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar a escola. E mais especificamente, quando eu olho para a minha didática, né, eu até começo discutindo o ensino né? Ensino de matemática, ensino de língua portuguesa. Então, a primeira questão é, o que é língua? Né? Porque dependendo do que eu assuma como sendo língua, eu vou mudar radicalmente, né, o meu ensino. De cara, língua não é gramática, né? Não é a língua do europeu, branca, que eu tenho que ensinar. Eu trabalho a ideia de língua como uma prática, né? Talvez matemática também. Exatamente. E eu quero pegar esse gancho. E depois, assim, não só o ensino dessa prática, e uma outra pergunta, que mais importante do que, assim, o que ou como, é para que eu ensino. E eu acho que tem tudo a ver com essa mesa, né? Que é assim, currículo e território, você ensina para quê? Aí voltando lá no Darcy Ribeiro, né? A gente ensina para a transformação social. Agora, não tem resposta. Tem só esse, sei lá, um mar de perguntas que a gente não pode perder de vista, ou um horizonte, um horizonte de perguntas que a gente não pode perder de vista. Para a nossa prática em sala de aula, acredito que para a gestão, para a política pública, né? A gente quer transformar. A cidade é desigual, né? A gente não gosta da forma como os territórios e as favelas são lidos, projetados, as políticas que vão para lá. A gente não gosta nem dos termos, essa ideia de ausência de Estado. É um problema, não é ausência do Estado. Não tem lugar que você veja mais o braço armado do Estado do que na favela e na periferia, né? Ele está lá, mas como diz uma autora aí, nas suas margens, né? Mas é isso, eu acho que são perguntas que a gente tem que ter no nosso horizonte e caminhar para tentar. Eu acho... Assim como a Adriana disse, a pergunta é super difícil, assim, é super complexa. Não se sinta na obrigação de responder, foi só um... Mas eu queria também colocar um lado, eu acho que a primeira coisa é entender que a pergunta é complexa, né? Entender que a gente vai estar sempre tentando responder e não, assim, subestimar e achar que isso... E eu acho, assim, falando um pouco do meu lugar, assim, que é a formação de professores, com a qual eu trabalho há muito tempo, eu acho, assim, e também acho que dialoga muito com o que a Adriana acabou de falar. Eu acho que assim, que a gente ainda tem, pensando primeiro na formação inicial, né, nas licenciaturas, a gente ainda tem, em grande medida, vamos dizer assim, um modelo de formação inicial que eu vou dizer assim, que coloca o conteúdo na frente. Ou seja, que procura instrumentalizar os professores para como ensinar determinada coisa. Como é que eu vou ensinar fração? É assim, você usa a representação tal... E eu acho que a gente precisa se referenciar numa formação, pensando primeiro na formação inicial, que coloque o sujeito e o território na frente. Então, isso se manifesta, por exemplo, eu acho que um lugar onde isso se manifesta de forma muito evidente é como a gente lida com aquilo que a gente chama de erro do aluno. Então, quando tem uma manifestação que é interpretada como erro, você, como professor, ouve aquela manifestação do ponto de vista do chamado conteúdo de referência, ou seja, o que falta para aquele aluno atingir aquele conteúdo de referência, ou do ponto de vista de que sentido o aluno está produzindo com aquela manifestação. Isso é um exemplo, assim. E eu acho que a gente precisa colocar mais essa dimensão, assim, institucionalizar mais essa discussão na formação inicial. E com isso, assim, só um alerta, não estou dizendo que o conteúdo tem que estar ausente, que o conteúdo não é importante, mas qual é o lugar, vamos dizer, político até, do conteúdo na formação inicial. E muitas vezes, aí até falando de políticas públicas, e às vezes na formação em serviço, né, na formação continuada,
a gente muitas vezes tende a achar que tem a ver com isso também, que é uma continuação disso, que se a gente fornecer um roteiro para o professor, faça assim, e aquele roteiro vai dar certo em qualquer lugar. Né? Como se fosse uma dimensão única, exclusivamente técnica, né? Exatamente. Se eu estou entendendo o que você está falando, é que não se trata de uma questão exclusivamente técnica. Exatamente. Então, como são as relações intersubjetivas, como você ouve o estudante, como você se coloca na sala de aula. Né? Então, por exemplo, professor que dá aula na Maré, eu acho assim... ele não precisa ser morador da Maré, mas ele tem que entender o território e ele tem que entender de onde ele fala e quem são os estudantes que estão ali, de onde falam os estudantes que estão ali. Então... Eu fiquei curioso numa coisa, Diego. Você pode continuar aí, mas só por uma questão que... Eu sou da Maré também, enfim, trabalhei lá um tempo, não como professor do município do Rio, mas também nessa experiência de cursos preparatórios. E uma coisa que era muito curiosa ao entrar na sala de aula era quando eu falava que era morador de lá, né? Então, é muito curioso isso. As pessoas tomavam um susto. E mesmo quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu comecei a atuar como professor da prefeitura do Rio, eu fui trabalhar na 8ª CRE primeiro. E era isso, era numa escola que não era numa favela, mas recebia muitos residentes. E aí... eu falava que morava na Maré. E era um susto. Falava, você é professor e mora na favela? Como se houvesse uma incompatibilidade entre você ser professor e ser morador de favela. Então, queria te ouvir também um pouco sobre isso, como é que são essas reações e como é que, de repente, você usa isso a seu favor, a favor do teu projeto pedagógico, né, da tua abordagem lá. Eu penso que há diferença, sim, entre quem mora no território e quem não mora, mas tem que ter um tato para você também não colocar aquela carga do professor que mora na Maré, e agora todo mundo para dar aula na Maré tem que morar na Maré, porque não é essa a realidade. Inclusive o número de professores na rede, se for pegar em todas as favelas do Rio, essa conta não vai fechar. Né? E às vezes pode dar muito errado pode também. Dar muito errado. Não necessariamente a pessoa que mora na favela tem sensibilidade ou tem a experiência, né? Isso que eu ia falar. A favela é complexa e o favelado também é complexo. Ele tem diversos tipos. Assim como toda a sociedade como um todo, as pessoas são diferentes, mesmo morando no mesmo lugar. Mas o que eu queria falar era sobre a importância da abordagem. Né? Eu acho que se você pensar no processo seletivo para Educadores da Maré, eu acho que deveria criar critérios que não fossem necessariamente o melhor currículo, né? Você tem que ter o melhor diploma e tal para dar aula na Maré. Eu acho que esse não tem que ser ou até mesmo o tempo de rede. Eu acho que esse não tem que ser o critério mais importante para estar lá. Então, teria que criar critérios, né? A gente chama lá de criar critérios favelados, né? Então, como é que se adapta à favela, né? Então, mas não é o quê? É você não ter medo de tiro? Não é sobre isso. É sobre você entender qual é o território que você está ocupando. Você se dispor a ouvir quem mora lá, né? Se dispor a ouvir organizações que pensam na Maré há 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, acho que isso que é o caminho. O caminho é o governo começar a dialogar, né? Esse triângulo, né? Que é a escola, que é a sociedade, que aí, no caso, a gente pode também colocar os pais, as mães dos alunos, os responsáveis, né? E organizações também da Maré, e começar a ouvir, de fato, essa galera e entender que profissionais eles querem lá. Eu acho que se você parar para ouvir a galera de lá, você vai ter uma resposta até melhor do que a minha aqui, né? Sobre que critérios eles querem para os professores de lá. E com certeza não vai ser ter o melhor diploma, vai ser muito mais entender o território, entender que a abordagem ela é tão importante quanto o conteúdo, né? Mas que os dois têm que estar ali o tempo inteiro. Às vezes a gente também fica pensando muito, vamos entender quem é da Maré, porque tem operação, 40 e poucos dias sem aula e tal, não sei o quê. Fica tanto tempo ali preocupado com a abordagem que o conteúdo também não anda. Então, como o Vitor falou, ele não está falando para largar o conteúdo, porque vai ser cobrado para eles em algum momento aquele conteúdo. E é até cruel você chegar lá no 3º ano do ensino médio, cobrar o conteúdo que você não deu durante o ano todo, né? Então, eu acho que entender o território é a ponte para chegar lá naquele conteúdo. Mas se você não fizer a ponte, ela também não chega, né? Então, a gente tentar fazer isso só com conteúdo também não vai dar certo. Entendi. Eu gostaria de ouvi-los também sobre experiências práticas, né? Vocês são envolvidos em vários projetos, então seria uma ótima oportunidade também de como é que vocês entendem que esses projetos com os quais vocês estão envolvidos na universidade, fora da universidade, na Maré, fora da Maré, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, como essas experiências que vocês estão acumulando, né, colaboram nessa interface aí do currículo e do território.
Tá, eu vou falar, mas antes eu queria só complementar a sua fala com um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que até compõe, eu escrevi um livro sobre funk, chama-se Funk Se Quem Quiser no Batidão Negro da Cidade Carioca. E um dos capítulos do livro chama-se A Favela Tem Nome Próprio. Porque uma das coisas, assim, foi a primeira coisa que eu entendi. Eu não sou do Rio, né? Tô aqui há anos, mas assim, eu cheguei no Rio para estudar funk. E aí você chega com aquela coisa assim, a favela. Mas, gente, não é a favela, é o Vidigal, é a Rocinha, é o Amarelinho, é Nova Holanda. E dentro da favela tem uma diversidade, né, muito complexa. Então, e assim, aí na época eu conheci muitos MCs dos anos que produziram, agora voltou à moda de novo, desses MCs, né, que fizeram os primeiros raps e tal, né, nos anos 90, que fizeram os primeiros raps em português. E era interessantíssimo, porque a maior parte das letras era isso. Era falando do nome dos becos, das vielas, das ruas, né? E os MCs também era assim, era o Galo da Rocinha, né? Era o Júnior da Rocinha. Então, era o nome dos MCs relacionados a um território, né? Então, assim, como é que o funk é uma cultura do território que mostra isso, essa complexidade, né? Uma coisa muito curiosa no funk desse período é que tinham várias letras que tinham menção aos territórios, né? Sim. Isso era uma marca, né? Eram os festivais. Mas aí, só em relação aos projetos, assim... Bom, eu estou na universidade, né? E aí eu sou líder desse grupo de pesquisa, né? Que você citou, que é o Coletivo de Estudos de Letramentos Contemporâneos. Então, tem várias alunas que trabalham com letramento, mas, assim, a minha pesquisa sobre letramento é muito voltada para o território. Tradicionalmente, os estudos de letramento, eles falam muito do que os professores e as professoras e os estudantes fazem em termos de leitura e escrita dentro da escola. Mas a gente olha para fora da escola. E aí eu vou dar um exemplo, né, de uma aluna minha que está comigo. Ela era professora da educação básica e ela estava na graduação e moradora da Baixada Fluminense, da cidade de Nova Iguaçu. E ao mesmo tempo em que ela estava fazendo a graduação, ela organizava um sarau chamado Sarau V de Viral, né? E nesse sarau, ela reunia uma vez por mês vários rappers, a galera da pichação, do grafite, e sempre com algumas temáticas, né? Então, aí esse sarau funcionava sempre numa praça, que era conhecida como Praça do Skate, mas depois da realização do sarau, a praça foi rebatizada como Praça dos Direitos Humanos, mas era o nome mesmo da praça, só que ninguém reconhecia esse nome na praça, porque faziam referência à Praça do Skate. Então, o sarau mudou, inclusive, a forma como a praça era referenciada pelas pessoas, pelo menos pela juventude. Então, assim, no primeiro ano, esse sarau aconteceu na praça. No segundo ano, ela conseguiu um edital e ela começou a rodar a cidade. E aí, o projeto do sarau virou assim, na periferia das periferias. Então, ela começou a ir para as periferias de Nova Iguaçu, né? Inclusive eu acompanhei alguns, assim, a gente ia para áreas que eram áreas assim de milícia fazer sarau. Gente, que silêncio em área de milícia. E a gente colocava funk. Tinha umas questões, assim, umas tensões, mas... E aí depois, no terceiro ano, ela ganhou um edital e ela levou o sarau para dentro das escolas. Olha que legal. Então, assim... Não tem uma resposta muito pronta, né? Mas, assim, eu acho que uma experiência interessante é essa, assim. É uma jovem que, e como ela, tem inúmeras, né? Que começa a mobilizar toda a potência que tem ali no território, juntar aquilo, né? Transformar a cidade. Isso afeta a universidade, que também se localiza, está ali no território, e que depois afeta a escola, né? Então, eu acho que é a abertura para a escuta, né? Para a gente pensar a produção do conhecimento em rede, de uma maneira menos hierárquica, né? Assim, então, assim, o meu estudante que está lá, seja na educação básica, seja no ensino superior, ele é um produtor, ele é uma produtora de conhecimento. Ultimamente, eu tenho dito que eles são autoras, elas produzem textos, né? Então, eu acho que é nesse sentido, é um caminho para a gente. Então, antes de dar esse exemplo, eu queria falar um pouco da matemática que eu ia falar, acabei esquecendo, emenda em outro assunto. Por favor. Que quando a Adriana falou, né, agora há pouco, de entender o que é língua, né? Então, entender língua como prática e não como um conjunto de regras, sei lá, de coisas fixas a priori, né? Eu acho que, vamos dizer, o análogo a isso
também vale para a matemática, né? Entender a matemática como, quer dizer, aquilo que se delimita hoje como matemática, como um conjunto de práticas sociais que estão o tempo todo sendo produzidas, etc. E eu falei também logo no começo da nossa conversa que eu acho que no caso da matemática isso é mais dramático, né? Assim. E eu acho que é mais dramático, não sei se a Adriana concorda, porque a matemática... Não, eu vou falar para você. Que a matemática ela fica num lugar de uma coisa por natureza abstrata, né? Assim, ela é muito idealizada nesse lugar. Mas a assim. língua também. Acho É um que conjunto sim. de regras de gramática que Sim. ninguém fala. Que parece que não é exatamente. Não é a língua real, é aquela coisa que eu não falo. Eu não sei português. Do mesmo jeito eu não sei matemática, eu não sei português. Eu acho que sim, tem razão. Eu sempre acho que com a matemática é pior. Não, assim. acho que é dramático. Mas é porque também. eu acho assim que essas coisas ficam num lugar quase platônico, assim, né? Exato. Como se tivesse numa coisa, um conhecimento a priori que as pessoas têm que atingir, e não um conhecimento que é socialmente produzido, né? Assim. Então, acho que um movimento importante para professores e professoras, e eu acho que professores e professoras são muitas vezes muito imbuídos pelos seus próprios processos formativos dessa visão. Então, fala assim, a matemática é uma linguagem, sei lá, é um conhecimento universal. Eu sempre bato nessa tecla. Não é. A matemática é socialmente, historicamente referenciada, construída. Então, essa ideia de que a matemática é um conhecimento universal é uma ideia assim, que a matemática está intrinsecamente na natureza, né? E o nosso papel como, enfim, humanidade é desvendar essa língua para até dominar a natureza. E, na verdade, que sentido de mundo nós produzimos, né? Não é que a matemática está no mundo, é que mundo nós produzimos com diferentes formas, vamos dizer, de quantificar, de interpretar, de ler, de reconhecer forma. E tem, até em culturas indígenas, tem outras formas que não são equivalentes a essa matemática hegemônica contemporânea e que produzem outra relação com a natureza, né? outra forma de estar no mundo, né? Então, eu acho que essa visão, não sei se fez sentido isso, mas essa visão de matemática como algo universal, abstrato, ela afasta os estudantes da matemática, ela é muito ruim, né? E ainda tem uma narrativa histórica sobre a matemática que coloca a origem da matemática na Grécia. Assim, e é claro que a cultura, a Grécia, teve um papel importante na história da matemática, mas o problema é que essa narrativa invisibiliza as contribuições de povos africanos, asiáticos, do Oriente Médio, nessa teia, né, histórica da matemática, que tem muito a ver com a questão da idealização das relações étnico-raciais. A gente idealiza, eu acho, a matemática, a ciência dita exata, como uma coisa para homens e pessoas brancas. Eu acho que vem dessa narrativa histórica que tem que ser desconstruída também. Perfeito, acho que me deu o gancho perfeito para eu falar do projeto, que tenta colocar tudo que ele falou na prática, na Maré, que é onde eu trabalho. Eu dou outro exemplo, se der tempo, tá? Claro, exatamente o que ele falou, que a gente tenta aplicar na prática, pensando diretamente do que eu tinha falado antes, da autoestima do aluno em relação à aula de matemática. Como é que ele vai chegar para aquela aula antes mesmo do professor começar a dar o teu bom dia, né? Então, quando a gente pensa nesse projeto lá em 2020, 2019, pouco antes da pandemia, era muito no sentido de formação de professores para pensar a matemática quanto saber cultural, que todo mundo faz, né? Trazer o mototáxi para dentro da sala de aula, trazer a cozinheira da escola, né, para dentro da sala de aula. Era essa a proposta. Então, só que a cidade vai andando, né? A gente teve a pandemia, né? Na pandemia teve uma situação lá nos Estados Unidos, George Floyd lá. Então, aconteceu lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a galera começou a debater uma temática que é a nossa base histórica, né? Que é a questão racial, né? Então, quando isso acontece, reverbera no nosso projeto, que começou a abolir pedido de expansão de professores, né? Que era uma coisa pequena, era uma ação mais para dentro da Maré mesmo. Começou a sair da Maré para escolas particulares e tal. E a gente não conseguiu dar muito conta disso, 2021 ali. Aí, em 2022, a gente começa a estruturar enquanto projeto, não só enquanto ações, né? Um projeto de formação de professores, aí já em afroetnomatemática, pensando em como é que a gente vai trazer essa autoestima para o aluno, pensando na abordagem, na narrativa da história africana da matemática, que é até um livro, Jefferson Todão, que é um parceiro nosso também do fórum, né, que ele botou didaticamente tudo que a gente vem pensando sobre a real história da matemática, né? Então, a origem, a origem africana da matemática, isso, de Jefferson Todão.
E então, aí a gente começa a dialogar junto com ele, junto com o professor Kleber Neto, também da UFRJ, que é parceiro do Vitor, pensando como é que a gente vai construir isso na Maré, mas sempre focando no final, que é o público, que é o estudante, né? Então a gente é muito formação de professores. E ficou mais de 100 oficinas por ano em 2023 e 2024. E você, não, calma, para. Temos que pensar em não só formiguir com os professores, não é só sobre os professores. É sobre uma lei que está aí há mais de 20 anos e ela não é aplicada. Então será que todo professor não quer aplicar? Quando ele quer aplicar, como é que ele vai fazer? Onde que ele vai achar? Como é que ele vai se estruturar? Né? Então a gente começa a pensar em algo mais de articulação política. Aí que vem a ideia do Fórum de Educação e Matemática da Maré, que vem pensando em como é que a gente vai aplicar essa lei de 1979 dentro do território da Maré, pensando especificamente em matemática. Né? Aí a gente pensa toda a nossa vivência do território, todas aquelas aulas que eu falei sobre o que é a maré e tal. A gente pensa que todo educador deveria passar por uma aula como essa. A gente faz essa formação na Maré, a gente tem uma parceria com Redes na Maré em 16 favelas da comunidade, que a gente faz oficinas de História e Cultura da Maré, também de Afroética na Matemática, de questões de gênero, masculinidades também, para pensar quem é esse garoto que está ali na frente ali, né? Será que debater mais com ele é igual debater lá fora? Né? Então, como é que eu debater com ele dentro da favela o que é ser homem? Então, tudo isso vem antes, inclusive, do aluno chegar para a aula de matemática. Então, o que é esse projeto, então? É pensar em como é que a gente pode pensar que o poder público, né, vai dialogar com quem mora na Maré e pensa a educação antes mesmo de eu existir, há 20, 30 anos atrás, e com a universidade, que esse ano a gente tem a parceria com a Prima da UFRJ, que botou um bolsista pra gente, que é o Caio, para ajudar junto com a gente. Então, assim, esse ano está crescendo ainda mais essa parte de projeto. Mas ela é de articulação política acima de tudo. Só que para articular, tem que primeiro formar as pessoas, né? Aí falar o que é a Afroética na matemática. Então, no plano de incidência política, requer muita formação com educadores da Maré. Então, o projeto está nesse ponto agora, né? Fazendo muita formação, tem um plano de incidência para ser aplicado nos próximos anos. Então, a gente está no meio do caminho aí. Legal. Por favor, Diego. Você ia dar um exemplo? Sim, sendo bem rápido. Assim, então... Vitor, né? Te chamei de Diego, perdão, desculpa. Eu tô olhando pro Diego, aí desculpa, Vitor. É uma honra. Então, como o Diego falou, né? Eu tô no grupo de pesquisa lá na UFRJ, né, onde eu sou professor, que é o LAPRAME, Laboratório de Práticas Matemáticas do Ensino, do qual o Fórum de Ética Matemática da Maré, nós somos parceiros, né, fazemos atividade de extensão junto com eles. E eu sou docente também em 2 programas de pós-graduação, né, que é o programa de pós-graduação em Educação e o programa de pós-graduação em Ensino de Matemática. E nós temos, no nosso grupo, né, temos outros docentes também, nós orientamos alunos e alunas de mestrado, doutorado, que em geral fazem projetos nessa direção, né? E poderia citar vários, vou citar um exemplo que eu acho que é bem representativo de um projeto de doutorado que nós estamos conversando aqui, que é o trabalho da Tamires Torres, que o Diego conhece, que é uma aluna que fez mestrado com a gente, agora está no doutorado, e ela é de Salvador, na Bahia, e ela lá é de uma comunidade periférica que se chama Nordeste de Amaralina, em Salvador. E ela trabalha na pesquisa dela com educação financeira. Então, o que acontece? A gente vê que na escola, muitas vezes a educação financeira, né, aquilo que chamava matemática financeira, agora já mudou, porque não é só matemática, né? Então, mas mesmo assim, a educação financeira ainda é muito referenciada em certos processos, vamos dizer, na exposição de certos processos, de como é que você calcula juros, como você aplica, não sei aonde, que no final das contas, eles são direcionados por uma ideia assim, de como é que eu vou acumular capital, como é que eu vou acumular dinheiro da melhor forma possível. E no projeto da Tamires, ela olhou para as práticas de organização financeira dessa comunidade, que muitas vezes tem outros, são diferentes, né? Tem coisa da caixinha, de como, não sei se vocês sabem como é que a própria comunidade se organiza, muitas vezes de outras formas e com outros objetivos, né? Então, ela olhou para como são essas práticas financeiras na comunidade da qual ela é de lá, e como a gente pode trazer isso para a sala de aula e para a formação de professores, né? Assim. Eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, quanto educar abraça, né, uma série de situações, porque
Eu ainda escuto em muitas escolas e por aí que ensinar e educar são coisas, né, diferentes, né? Muita gente entende, não, eu vou para a escola, eu vou ensinar. Educar, quem educa é a família. Me parece que numa perspectiva que a gente está agora de expansão, né, um desafio aí para o nosso país, está no Plano Nacional de Educação, no plano de muitos municípios, em vários planos estaduais de educação, né, a ampliação do tempo na escola e também de uma perspectiva, né, de educação integral, olhando para o sujeito, né, no seu desenvolvimento o mais completo e complexo. Eu acho que não cabe mais, né, a gente pensar que o papel do educador é ir lá e apenas ensinar como se fosse uma mera técnica, né? Passar o conteúdo. Porque aí é muito simples, assim, de identificar a situação. Ou o problema é do aluno ou o problema é do professor, que não aprendeu a ensinar. E não se trata disso. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui o tempo todo é que a complexidade dos processos de ensino-aprendizagem passa por muitas variáveis, entre elas a dimensão socioemocional, a dimensão territorial, sem dúvida alguma, né? Eu pergunto a vocês se vocês querem fazer considerações aí finais. A gente está, infelizmente, chegando próximo ao fim, mas a gente tem alguns minutinhos aí para vocês falarem. Você foi o último a falar, você poderia ser agora o primeiro na nossa rodada inicial, né? A gente inverte um pouco agora a ordem. Beleza, eu gostaria de fazer um convite aos professores de matemática que estejam assistindo da rede, né, que o nosso fórum ele funciona uma vez por mês na Maré, né, aos sábados, né, procurar lá o Instagram da Frente de Matemática. Estão todos convidados. A ideia do fórum também é nisso, de acolher os professores que trabalham nas regiões de favela e dialogar junto com eles e construir juntos. Então, deixei esse recado final para vocês aí. Muito obrigado, Diego. Então passou rápido, né? Assim, a conversa tá tão boa, mas assim, também bem rápido para encerrar, né? Eu acho que, como você disse, e eu também já falei um pouco isso, a gente é muito constituído como professor, eu acho, ainda dentro dessa ideia de transmissão do conteúdo, né? Assim, e eu acho que a gente tem que pensar, essas coisas não são separadas, né? O que é papel da escola, o que é a escola, o que é não a escola, o dentro e fora, né? Ele tem que ser mais permeável, né? Assim. E eu acho que a gente tem que aprender a pensar na escola também, como professores e professores, como um lugar de encontros, né? Assim. Então, a gente, o estudante, né? Ele vai na escola para olhar para o seu território e ter as práticas do seu território legitimadas, mas também para problematizar essas práticas, né? Para ter contato com pessoas que falam de lugares diferentes, ou seja, a escola como um espaço de experiência com a diferença, né? Eu acho que é isso. Bom, eu também acho que passou muito rápido. Queria agradecer, e aí eu vou pegar uma palavra que o Vitor levantou aqui, que eu acho que é o contrário do que a gente discute quando falamos de território, que é a ideia de conhecimento universal, né? Então, assim, tudo que a gente produz são conhecimentos situados, né? Por isso a importância de ouvir a escola, que é isso, né? O conhecimento está ali, né? Mas é importante que a gente escute, né? Essa diversidade que está dentro da escola. E desconstruir também dicotomias. E uma delas, que o Vitor levantou aqui, Diego, também é a ideia de dentro, fora escola, né? As paredes são muito porosas, né? A gente que não quer ver, muitas vezes, que esse fora da escola está ali, né? E que ele tem muito a contribuir. Então, eu acho que... Porque não basta também, né, ser um professor que é da Maré, está na Maré, a forma como você escuta, a forma como você interage, a relação de afeto que você estabelece com aqueles saberes. E eu acho que isso é um papel da escola também, é uma questão assim meio pedagógica, a gente aprender a ouvir, a gente aprender a entender a diversidade radical que existe na escola. E que eu acho que é só assim que a gente caminha, assim, para um mundo melhor mesmo, sabe? Um mundo de mais afeto, essa escuta para a diversidade. E a escola é um caminho para isso. E quem sabe a gente, plantando essas ideias, a gente consegue construir de fato esse ideal de uma cidade que seja educadora. E a gente divide um pouco
pensando em se educar no sentido mais amplo, que ele é um papel da escola, óbvio, nós temos lá um papel super importante, professores, né, educadores, a comunidade escolar de uma maneira geral, mas educar precisa se espalhar por toda a cidade, né, por todos os ambientes, né? Por isso dentro e uma fora, responsabilidade né? Poroso. uma responsabilidade que tem que ser cada vez mais compartilhada, né? Educar é um... Isso a favela ensina. Se deixar uma criança lá na rua, pode ter certeza que alguém vai pegar, vai dar comida para ela e vai achar que é o responsável depois. Olha que legal. E acho que até a gente aprende também com as escolas indígenas, né? Que em grande parte das culturas indígenas não tem esse negócio dentro e fora, né? Qualquer lugar. Então a escola é debaixo da árvore, na beira do rio. É um ambiente para você aprender, para ensinar, né? Exatamente. Mas talvez o que caracterize todas elas, e eu acredito, é assim, essa presença radical da diversidade. Sim. Né? Então, tanto na escola indígena, na escola da favela, assim, é isso, é o lugar onde você encontra aí a tua pergunta que você fez há um tempo atrás da alteridade, né? É o lugar, eu acho que isso que a gente tem que pensar, a escola é o lugar do encontro com o outro, né? E tem que saber lidar com esse outro, né? É importantíssimo aprender a lidar com esse outro e ensinar maneiras de lidar com esse outro, né? É isso, é um desafio mesmo. Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu quero já agradecer imensamente a presença de vocês aqui, terem aceitado o convite, agradecer por terem compartilhado de suas experiências de coração aberto, com essa verdade aí de vocês, tá? Adriana Lopes, Vitor Giraldo, Diego Marcelino, muitíssimo obrigado mesmo pelas suas contribuições. Hoje a gente considerou que o currículo não é um conjunto só de regras, né? Ele não é um documento fechado, né? Mas ele é um processo que está vivo, né, e que depende muito do diálogo entre as pessoas que compõem as comunidades escolares, compõem as vizinhanças onde as escolas estão presentes. Então, definitivamente, currículo e território não devem, né, se ignorar, precisam caminhar lado a lado. Eu quero, então, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês, tá? E dizer para as pessoas aí que sigam acompanhando a 4ª semana de Ensino Fundamental 2. Até a próxima.